boa tarde a todos e todas, né? Cumprimento o doutor Bruno Dubê, procurador do Estado do Rio de Janeiro, doutora Patrícia Carvão, da Coordenadoria de Direitos Humanos aqui do MP, doutor Alexandre Jopper, né, que representa aqui o IERB, e todas as senhoras e senhores aqui presentes, né, que convidados, também algumas pessoas do público externo que nos dão essa honra da presença. E eu estou aqui como subprocurador-geral de administração e fiz questão de abrir esse evento, né? Esse evento faz parte do âmbito de outras ações que há alguns anos são feitas aqui no MPRJ sob o título de Café Literário. São eventos de ordem cultural, onde se convida pessoas, autores de livros, né, para um debate. E onde se posiciona tudo isso? Essa questão da cultura nas nossas instituições é algo fundamental. Eu falava com Bruno Dubê, a quem eu admiro de longa data pela juventude, pela criatividade, pela simplicidade dele, pela coragem também de sempre enfrentar questões importantes, pela iniciativa da obra e a iniciativa dele, não é, consagrada, consubstanciada nessa obra, no Resgate de Serafina. É uma iniciativa que procuramos também ter aqui no Ministério Público do Rio de Janeiro. Ontem, por curiosidade, né, por coincidência feliz, foi editada a Resolução 2707 do Procurador-Geral de Justiça, que regula o Comitê de Vida Saudável. É o nome que resolvemos dar para as ações do MP, que já vêm sendo feitas há um longo tempo, ações visando a saúde das pessoas. Essas ações, elas continuam nessa direção da atividade cultural, muito bem capitaneada sempre pela Patrícia Carvão. São ações várias, né? Desde a atividade nos corredores culturais nossos, né, que expõem obra de arte, trabalhos com um grupo de psicólogos, de saúde. Só que agora pretendemos organizar e dar a todo esse trabalho uma direção bem mais consistente, bem mais firme, e fazer com que essas ações, que são feitas ainda de forma esparsa, enraizem na instituição, né? Por isso, concretizamos essas ações através de uma resolução. Estamos muito felizes, a gente aqui vive um momento comemorativo, viu, Bruno? E você vem justamente no dia seguinte com uma obra que trata exatamente do tratamento dessas questões, né? E é uma obra que é resumo de ações praticadas. Não é uma obra só para o futuro, mas é uma obra que consolida uma ação já realizada. Eu acho isso muito interessante, porque uma coisa é falar de coisas que queremos fazer, que vamos fazer, e outra coisa é falar de coisas que foram feitas, as ações já realizadas. Então, essa iniciativa de cuidado para o grupo de trabalho interno da instituição, de trabalho com o servidor, é uma iniciativa imprescindível nos dias de hoje. Sobretudo porque instituições como essas, como a Procuradoria-Geral do Estado, como o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, são instituições que têm uma função, um papel constitucional, legal, importantíssimo na nossa sociedade de hoje. Sabemos que as sociedades atravessam desafios permanentes, alguns nossos internos, outros internacionais, outros humanitários, né, de sobrevivência até do planeta, e aí esbarra nas questões ambientais, mas essas questões todas são tratadas principalmente por instituições. E nossas instituições, agora eu vou pedir permissão de falar em nome das duas, têm um papel relevantíssimo nessa área. A Procuradoria-Geral do Estado como mantenedora, sustentadora do Estado organizado de direito, que é uma construção nossa para a civilização aqui nesse planeta, para que a gente possa conviver de forma pacífica. E o Ministério Público também, com suas atribuições. E quem são essas instituições? Essas instituições somos nós. É preciso que todos os servidores daqui e de outros setores também do serviço público se apropriem, tomem posse da responsabilidade, da relevância de cada um de nós nesse papel, da seriedade nossa, com nossas responsabilidades até de horário, no trato da coisa pública e, sobretudo, cada um cumprir o seu papel, fazer a sua parte para que o todo ocorra. A gente usa uma metáfora aqui no MP, que se não fossem as pessoas,
Aliás, essa metáfora pode ser usada para o planeta inteiro. Se nós retirarmos do planeta os seres humanos, isso aqui vai virar um mundaréu de carros parados, de prédios vazios, que brevemente, como falam alguns filmes futuristas de ficção, isso vai ser apropriado tudo de novo pela natureza. Árvores crescerão por aqui dentro, as matas tomarão conta de tudo e o planeta acaba. Isso aqui, tudo, só tem significância, só tem valor porque nós estamos aqui dentro. E nós não estamos à toa. Sabemos das nossas responsabilidades enquanto servidores de uma instituição pública, que é diferente da particular. Né? Sem querer criticar, existem pessoas particulares maravilhosas, mas algumas visam só o lucro. Aqui não. O nosso norte aqui é um interesse público. E como enxergar esse público sem conhecer a nós mesmos, sem tratar de nós próprios, sem conhecer nossa identidade, o nosso valor, o nosso papel? Obras como essas, questões como essas, abrem esse caminho e despertam em nós essa visão. São muito importantes. Parabenizo mais uma vez o Bruno, perdoe-me chamar de Bruno, né? Poupar os doutor, mas sempre foi para nós um exemplo, pela juventude dele, né? Pela coragem dele no trato de questões de interesse do Estado, pela facilidade na lida com ele, né, que é a característica dessas pessoas mais inteligentes. Nós somos pessoas de relação fácil, e é uma grande honra para nós tê-lo aqui no nosso MP. Eu quero dizer que aqui nós estamos tentando fazer várias coisas nessa mesma direção. Tá? Nós queremos abrir espaços aqui, através de eixos temáticos, com preocupação para arte, muito teatro, sabe, discutir questões de filmes aqui, questões culturais, para que a nossa força de trabalho esteja muito afinada com essa humanidade de hoje em dia. Porque para fazermos alguma coisa é preciso isso. Aqui a gente fala muito também em derrubar aquele muro, às vezes um muro fictício que se criou querendo separar a vida de casa e a vida do trabalho e a vida social. Aqui a gente tem até uma metáfora boa, que o MP é uno e indivisível, né? Mas nós também somos unos. O ser humano é um só. Então, a gente usa aqui nas nossas discussões de trabalho como separar um promotor, uma promotora que chega no trabalho, chega aqui, no seu órgão de execução, num momento como esse, da grande epidemia de ansiedade e depressão. Como essa pessoa chega sabendo que o filho ficou em casa com uma ideação suicida? Então é preciso acolher, é preciso abrir espaços. A gente precisa dar voz, até agora falando um pouco da psicanálise, né? Quando você dá voz, quando você fala, quando você tematiza, quando você traz à tona, você começa a tratar. Né? Então, questões como essa, questões como a presença ao trabalho, aumentar as nossas interações, nossos contatos físicos, abrir espaços para que as pessoas aqui também se manifestem com suas características de pensamento, de arte, de inteligência, de produção, sabe? E compartilhem isso uns com os outros, porque parte da nossa família está aqui, a gente vive um bom tempo aqui, sabe? Questões várias, desafios vários, não são só nossos, são desafios de todos. Agora, o caminho é esse, o caminho é o diálogo. Né? Essa obra eu lerei com muita atenção, fico grato, vou confessar que estou ganhando um exemplar, me recuso a levar agora, porque eu só levo com... já tem, vou levar agora, ele é rápido, hein? Além de todas essas virtudes que eu falei, ele é rápido, que já fez uma dedicatória. Eu disse que eu só levava esse com dedicatória, que isso é uma honra, né? Isso vai para a nossa biblioteca, mas olha, isso aqui, ó, tem dedicatória. Mas quero dizer que a ideia que ele encerra, e não só a ideia, né? Essas práticas têm um grande valor, têm um grande valor. Então, que a gente se empenha em conclamar a casa cada vez mais, nossos servidores, membros, para que cada vez tenhamos uma instituição mais viva, mais em consonância com a realidade atual. Que possamos enxergar cada vez mais o momento que a sociedade vive, o momento social, político, com todas essas vertentes que atravessam o humano hoje, para que sejamos mais fortes. Né? O IERB tem tido um papel também de destaque, o MP é uma instituição também muito rica, sabe, Bruno? Rica no sentido de valores, de pessoas que trabalham muito, são muito sensíveis, muito receptivas para todas essas ideias. O terreno aqui é muito fértil. Né? E temos instituições como o IERB, por exemplo,
que é uma potência, uma ferramenta para divulgação de cursos, de capacitação, que já tem transformado muito essa instituição, através da formação, da qualificação. Agora, abrir essas temáticas cada vez mais para o social, para o psíquico, para o humano, é algo que a gente pretende trilhar nesse campo de vida saudável, que foi a expressão que a gente trouxe, para contrapor essa questão da saúde mental, né, que é um pouco estigmatizada, né, um pouco firme, às vezes isso remete muito para o adoecimento. E a gente quer agora trazer práticas e questões de vida saudável, que é o contraponto dessa questão de saúde mental. Eu peço licença a todos e me foi dada a palavra no início por isso, é porque eu preciso ir para o órgão, para a reunião do órgão do Conselho Superior do MP, que se realiza no 9º andar agora do outro edifício. Eu tenho necessidade de ir para lá, aquela reunião lá começaria às 13h30, tá? Mas eu já estou comprometido a assistir essa palestra pelo vídeo, pela gravação, tá? E agradeço demais sua presença e espero que a gente possa abrir aqui um canal para outros contatos, para outras trocas de experiência, porque também reunir forças, unir pessoas, unir ideias é algo que só dará mais potência ao nosso trabalho. Mas, de novo, como eu falei no começo, eu te parabenizo, né, por você estar na vanguarda e documentar através de um livro tudo isso. Isso nos reforça, né, Patrícia, aqui no MP, não é? Reforça nossas ações e vemos assim que outras pessoas trilham e já estão até mais à frente nesse serviço. Parabéns, né, que você continue com essa carreira brilhante aí, que eu sei que ainda tem muito para contribuir, né, para o nosso Estado e para o desenvolvimento mesmo da ciência jurídica brasileira. Tá? Obrigado. E vocês estamos de parabéns de assisti-lo ao vivo. Eu só vou poder assistir no vídeo, hein? Aproveitem, aproveitem e peço permissão a todos por me retirar agora. Boa tarde. Boa tarde a todos e todas. Eu fico inicialmente muito feliz quando me é franqueado um microfone sem necessidade de utilização das mãos, na medida em que tenho uma certa ascendência italiana, então consigo me expressar melhor com elas livres. Enfim, é uma tarde de enorme contentamento para nós, eu que estou vice-diretor do IERB, que é a nossa escola de capacitação, de formação, não só interna, de membros, de servidores, de residentes, de estagiários, mas nós temos muito orgulho aqui na escola de promovermos diversos eventos para o público externo, para toda a sociedade, para todos os agentes sociais. Por quê? Porque com isso o Ministério Público vai até a sociedade. Da mesma forma que nós esperamos que diariamente a população nos procure, como defensores perpétuos dela, nós queremos estar ao lado da sociedade e discutindo com a sociedade os problemas, desde os problemas coletivos, os problemas jurídicos, mas também os problemas humanísticos. E aí que eu inicio o meu pequeno raciocínio de introdução aqui no evento, e é um evento que muito nos alegra, porque é um evento já consolidado em seu êxito, que é o nosso Café Literário. Nós pudemos testemunhar que esse evento, capitaneado pela doutora Patrícia Carvão, em que o IERB tem orgulhosamente a chance de colaborar com a realização material dele, esse evento tem demonstrado ser de enorme valia à nossa comunidade, à nossa família do NPRJ, porque tem como manejo a literatura como ponto de apoio, como ponto de partida para a reflexão de uma vida melhor, de uma vida que atribua um sentido positivo em nossa saúde material, física e em nossa saúde emocional. O doutor Eduardo Lima Neto foi muito feliz em falar do nosso sentimento e do nosso comprometimento institucional irretroativo, inegociável com o bem-estar e a qualidade de vida de nossos servidores, de nosso público interno e também poder contribuir para que toda a sociedade goze de uma qualidade de vida satisfatória.
E para isso, nós temos que ter em mente que, embora os programas e as ações possam parecer isolados, um programa de assistência e cuidado à saúde mental, os programas do núcleo ocupacional de saúde relacionados à saúde física, nós somos um ser único. Então, muitas vezes, o impacto de uma doença ou de um problema físico vai reverberar em nossa rigidez emocional. E muitas vezes o contrário também se revela, né? Um desvio, uma minusvalia na saúde emocional impacta diretamente no nosso organismo físico. Então, as coisas devem andar juntas. As reflexões, os eventos devem fomentar esse caminho conjunto de buscar, aprimorar, de cuidar. Essa talvez seja a ideia central, o epicentro realmente de nossas ações. Todos importam. Todas as pessoas importam na família do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. E todos nós do Ministério Público do Rio de Janeiro nos importamos. É a partir dessa premissa que o Café Literário se realiza e que todas as ações são direcionadas. E nós não temos nenhum tipo de fetiche, doutor Bruno, pela ideia de sermos originais. Não temos essa obsessão, não temos essa preocupação. Aliás, a bitola das grandes ideias não é se elas são nossas, originais, genuínas, ou são inspiradas em ideias precedentes de outros. A bitola das ideias elas são boas ou ruins. E as ideias boas, as boas práticas, elas devem ser replicadas. Daí a importância de um evento em que nós temos esse intercâmbio de experiências, de discutir boas práticas já empreendidas na Procuradoria do Estado, para que possamos não só replicá-las na medida de nossas especificidades, mas também inspirar a Procuradoria do Estado a também se interessar em nossas ações e, quem sabe, construamos ações e práticas comuns que, na verdade, se direcionam a um objetivo igualmente comum. Eu felicito o doutor Dubê, porque é uma pessoa extraordinária, não só profissional, como pessoa, enquanto ser humano que é. Essa obra é uma fonte de inspiração, afinal, como bem já foi ressaltado aqui na mesa, ela reflete uma boa prática já implementada, que já colhe frutos. Então, é absolutamente mandatório que nós venhamos a prestigiá-la, debatê-la e, a partir dela, refletir como podemos replicar as boas ações. Então, seja muito bem-vindo à escola, seja muito bem-vindo ao Ministério Público, e passo a palavra à doutora Patrícia para depois conduzir o evento, como sempre fez com maestria, minha querida amiga e grande idealizadora do Café Literário. Muito obrigado, uma boa tarde. É sempre difícil, né, falar depois do Jopper, né, porque é promotor de júri, né, então tem toda aquela expertise, não é? Eu só queria, estou com muita curiosidade para te ouvir, eu queria dar boa tarde a todos e todas que estão hoje aqui, cumprimento em especial a senhora Maria Isabel, que é mãe do nosso convidado hoje, não é? Então, sejam todos e todas muito bem-vindos. Eu soube do lançamento do seu livro, fui até a PGE, mas estava tão cheio, que eu não consegui nem chegar perto. Então, foi daí que surgiu a vontade, o desejo de chamar o Bruno aqui. Também não vou usar doutor, porque esse Café Literário é um espaço assim, para a gente se conectar mesmo, e aqui, sem hierarquias, a gente já vive em instituições tão engessadas e hierarquizadas. Então, o propósito hoje é ser algo mais descontraído. E queria agradecer a sua gentileza, que prontamente, eu mandei uma mensagem de WhatsApp, ele prontamente aceitou, e que esse seja o início de uma parceria, de uma construção de laços aí também com a PGE. Tá bom? Então, passo a palavra aqui para o nosso convidado e bom evento para todo mundo. Boa tarde a todos e todas, uma alegria enorme, quero agradecer a você, Patrícia, pelo convite, parabenizar pelo trabalho,
Alexandre Joper, querido amigo, agradecer também pelas palavras, pela introdução, agradecer ao Ministério Público, o doutor Eduardo teve que sair, mas as gentis palavras e a introdução que foi feita a respeito do trabalho, da Procuradoria, e queria agradecer a vocês por estarem aqui presentes. Eu vou fazer um agradecimento em nome de 4 das mulheres mais impactantes que eu conheço na vida. Em primeiro lugar, que eu tenho juízo, a minha esposa, brilhante advogada Joana do B, minha mãe, Marisabel, minha sogra, Laís, e uma das personagens centrais do livro, a doutora Daniele Amar, que é a psicóloga coordenadora do Núcleo de Saúde Mental, que está aqui com toda a sua equipe, e que teve um papel fundamental numa das histórias, em algumas histórias que eu vou contar aqui do livro. Eu queria começar dizendo que essas ideias não são inovadoras, elas são ideias que já estavam aí e, por uma circunstância ou outra, que a gente vai tentar descobrir, elas acabaram se encontrando e, no final da gestão, os militares têm um lema que eu acho que serve de muito na gestão pública, né? Eles falam o seguinte: quando a gente está pronto para assumir o comando, é porque a gente está pronto para passar o comando. A gente só está pronto para a missão ao final dela, porque no início ninguém está pronto. Então, eu tenho 21 anos de Procuradoria do Estado. Eu entrei em agosto de 2004, juntamente com o Dr. Rafael Cid, meu colega que está ali me prestigiando, meu grande amigo. E de lá para cá, a gente assistiu uma mudança de comportamento humano e nas instituições públicas. Eu falava há pouco que as instituições públicas pouco se relacionavam há 20 anos atrás. O Ministério Público não falava com a Procuradoria não conversava com o Judiciário fora do processo, tampouco com a Defensoria, e todo mundo vivendo no mesmo ambiente, com os mesmos problemas, com uma realidade institucional interna muito semelhante, embora a atividade fim tivesse as suas idiosincrasias e diferenças. E eu, desde sempre, procurei me aproximar das pessoas. Eu sou um grande apaixonado e entusiasta das instituições públicas, mas, acima de tudo, eu sou apaixonado pelas pessoas. Eu gosto de gente. Para desespero da minha esposa, quando eu me reúno com as pessoas, ela quer ir embora e eu gosto de gente, gosto de conversar, gosto de trocar, de aprender. E com o Ministério Público não foi diferente. Eu me lembro que desde que eu comecei em Campos dos Goytacazes, eu sempre fui ao Ministério Público aprender, tirar dúvidas e compartilhar soluções. E ao assumir o cargo de Procurador-Geral do Estado em setembro de 2020, ainda na segunda onda da pandemia, com o governador afastado por decisão judicial, eu fui convidado pelo então governador interino, que viria a assumir depois. O Estado numa grave crise fiscal, a gente tinha dinheiro em caixa, era setembro, a gente tinha dinheiro para pagar salário até dezembro, ameaçado de ser expulso do regime de recuperação fiscal, um completo desespero, uma crise política que nos impacta até hoje, e você é convidado para assumir a posição, para liderar a instituição pela qual a gente fez concurso. Eu me lembro que eu tive... esse cavalo passou na minha frente selado em outra ocasião, e minha esposa estava grávida da nossa terceira filha, que eu vou contar um pouquinho também, e eu me lembro que eu tentei conversar com ela sobre a possibilidade de assumir o governo do Estado, o governo Pezão ainda, né? Me sondaram para assumir. Foi no dia que os deputados estaduais foram presos, os 5 deputados estaduais. E eu falava com ela, olha, fui convidado, ela só chorava. Eu tentei falar 3 vezes, não é o meu momento. E graças a Deus eu não assumi naquele momento, porque eu não estava preparado e as circunstâncias daquele momento não me permitiriam fazer o trabalho que eu liderei junto com uma enormidade de pessoas. Isso aqui, eu queria fazer o primeiro disclaimer, esse aqui não é um trabalho de uma pessoa só. Então não são ideias inovadoras, não é um trabalho de uma pessoa só. Isso aqui é a minha visão, é o produto da minha visão dos fatos que eu procurei encadeá-los para contar uma história. Eu fui fazer mestrado há 10 anos atrás e fui escrever sobre advocacia pública.
no controle da legalidade. Quase não encontrei literatura falando sobre a gente, ao contrário do Ministério Público, né? Você vai estudar princípios institucionais, você tem uma enormidade de autores, você tem uma bibliografia muito grande. Na Procuradoria isso não existe, quase não existe. Então, muito pouco se fala da Procuradoria. E as histórias aqui contadas são tão impactantes que eu achei por bem registrá-las para servir justamente de fonte de inspiração, de provocação, de questionamento e para chamar a atenção. Então vamos a ela. Quem é Serafina? Um pouquinho antes de eu assumir em 2020, a Procuradoria fez... Quanto tempo eu tenho? 3 horas, tudo isso? Acho... Não, até 15 horas, 3 horas da tarde, é muita coisa. Mas eu vou me organizar para não cansar vocês. A PGF tinha feito, antes de eu assumir, uma pesquisa de campo de clima organizacional, tá? E nessa pesquisa de campo, que participaram 87% do nosso público interno, a gente tem um público interno de mais ou menos 2.800 pessoas, tá? Eu quero achar aqui o... Não, tá bom. Alguns sentimentos relatados na pesquisa, tá? Tristeza, desmotivação, depressão, ausência de senso de pertencimento com a instituição, não enxergo o impacto do meu trabalho na organização, não me sinto valorizado ou valorizada. Foram algumas das queixas dos profissionais. Motivação e eficiência, melhoria do clima, realização pessoal, contribuição efetiva para a Procuradoria, autodesenvolvimento e reconhecimento apareciam como desejos dos entrevistados. Então, era um público triste, deprimido, ansioso, sem senso de pertencimento, sem lugar de fala e sem voz para influenciar na solução dos nossos problemas. Mas, ao mesmo tempo, esse grupo sinalizava que queria participar. Então, logo que eu sou sondado para assumir o cargo numa sexta-feira, eu marquei uma reunião com o governador na segunda e no final de semana usei para reunir aqueles que seriam meus principais assessores, subprocuradores-gerais, chefe de gabinete. E nessa reunião a gente sabia exatamente o que fazer, alguns com 25 anos de instituição, eu com quase 18 anos de instituição, todo mundo sabia o que fazer na atividade fim. O que a gente tinha que se aproximar das instituições, a gente tinha que tornar o ambiente de diálogo institucionalizado com todas as instituições do Estado, a Procuradoria tinha que se abrir e conversar e dialogar. Vim aqui no Ministério Público, voltando ao papo inicial, pedi ao então Procurador-Geral de Justiça, meu querido amigo Eduardo Gussen, o sistema do Ministério Público para usar na Procuradoria, que a gente não tinha, e em tantas outras ferramentas que me foram fornecidas aqui ao longo da gestão. Mas a gente sabia o que precisava fazer. Mas em relação a nós mesmos, a única diretriz que a gente tinha e que saltava aos olhos dessa pesquisa é que a gente tinha que cuidar das pessoas. E lá também, Joper, a gente tem um lema de que ninguém fica para trás. A gente precisa cuidar de todos e de todo mundo que pisa dentro da Procuradoria, seja convidado ou funcionário. E como é que você faz isso num ambiente em que está todo mundo em casa, vivendo o maior drama da nossa sociedade, do nosso tempo, o desespero, a agonia da Covid? Eu me lembro que eu fiquei em casa do dia 20 de março até 15 de setembro, vim ao centro algumas vezes esporádicas, mas quando eu assumo o cargo de procurador-geral, eu passo a ter que sair de casa todo dia. Então era um desespero quando eu voltava para casa, a roupa ficava todo do lado de fora, e direto para um tanque, e a gente desinfetava, era um negócio absurdo. E aquilo mexeu com o psicológico de todos nós. Então a gente, logo na largada, a gente criou num ambiente virtual, na nuvem, de qualquer jeito, do jeito que dava, uma página fechada no Instagram,
o primeiro laboratório da felicidade de um órgão público no país. Naquele momento não dava para chamar de laboratório da felicidade, porque ninguém poderia conceber felicidade naquele ambiente de pandemia. A gente é advogado e, como advogado, a gente escolheu um nome pomposo, o Laboratório da Qualidade de Vida no Ambiente do Trabalho, um nome fantasia, para representar uma busca por um suspiro, por um respiro, algo que pudesse, naquele ambiente de home office integral, nos conectar, nos aproximar, e a partir daí, aquele era o nosso refúgio. Toda semana, 2 vezes por semana, a gente fomentava discussões que não fossem jurídicas, mas que diziam respeito aos problemas que a gente estava vivendo. Como é que se trabalha no home office cuidando de filho, como é que a mulher se defende da violência nesse período de pandemia, onde a violência contra a mulher aumentou. E a gente começou a fazer vários convites. A gente convidou, eu me lembro que a gente trouxe a talentosíssima jornalista Renata Capucci, da Globo, fez uma palestra para a gente gratuita sobre os desafios da mulher no mercado de trabalho. A gente trouxe um diretor de marketing da Disney no Brasil para falar como é que era o método Disney de gerir. A gente trouxe médicos, falamos de comunicação não violenta, de negociação, de psicologia, de terapia, de meditação, de yoga, de tudo. E a partir daí a gente começa a perceber uma motivação surgindo, uma vontade de participar das pessoas, as pessoas se apresentando como voluntárias do laboratório. A gente lançou um edital. Você pode participar do laboratório. E principal, nessas instituições públicas, acho que aqui mais do que na Procuradoria, porque aqui há o processo eleitoral para a escolha do chefe da instituição, e é natural que haja grupos políticos e divergências políticas. Na Procuradoria a gente tem menos isso, porque não há uma eleição direta para Procurador-Geral do Estado. Eu acho que para o nosso bem, porque é uma relação diferente, né? Então, no Judiciário você vê muito isso, na Defensoria Pública você vê muito isso, e lá a gente tinha que acolher todo mundo, então não tinha espaço para que apesar de algumas vozes defenderem essa ideia, a gente não podia correr o risco de ter um episódio de recusar a participação de algum colega que tivesse participado de uma outra gestão, da qual eventualmente alguém da minha gestão não gostasse, e aquilo ser usado como um elemento separatista. Então a gente se preocupou muito com isso, e era comum eu escutar no gabinete algumas vozes: pô, você vai deixar o fulano participar? O fulano atacou a gente na outra gestão. É difícil, mas a gente tem que ser um pouco, quando ocupa esses cargos de liderança, algumas decisões é o cargo que está tomando, não é a pessoa, não é o CPF. Mas, então, tinha muito cuidado com isso, de envolver todo mundo, de dar chance a todo mundo, dar lugar de fala para quem quisesse falar. E, obviamente, escalando aquelas pessoas que a gente tinha plena confiança para desempenhar as funções estratégicas da instituição. Então, cria-se o Laboratório da Felicidade e a gente passa a ter, foi legal, vocês falaram aqui de arte, de literatura, a gente passou a ter colunas no Instagram, pessoas escaladas para coordenar a coluna de qualidade de vida, outras de literatura, outras de cinema, outra de esporte, e a gente passou a ser, esse laboratório passou a ser meio que um hub de talentos, porque a gente começou a descobrir pessoas que tinham escrito livros infantis, outra de uma colega minha, ela tem 25 anos de procuradoria, ela entrou no concurso anterior ao meu. Eu, até assumir o cargo de procurador-geral, eu nunca tinha escutado a voz dela. Internamente, ela era uma pessoa, eu já falei isso para ela, então vou repetir, ela era uma pessoa apagada internamente. Não se relacionava, não aparecia, e é uma potência de uma mulher, simplesmente lidera uma associação que foi responsável por colocar
nos rótulos de todos os produtos que a gente come no supermercado, que a gente compra no supermercado, a descrição dos componentes. Essa mulher, procuradora do Estado, foi a responsável por esse impacto na sociedade. Passava do meu lado sem escutar a voz e ninguém sabia disso. Então a gente foi descobrindo as pessoas e falou, peraí, uma potência dessa tem que ser aproveitada. E a gente começou a ter palestra de educação alimentar para adulto e para criança. Muitos filhos nossos têm esse problema de alimentação. E a gente... Então, o Laboratório da Qualidade de Vida virou um ambiente plural para discutir tudo e qualquer coisa. O principal propósito era gerar conexão e empatia. A partir desse momento, as pessoas vão se descobrindo talentos, criando laços, amizades e brotando qualidades que eram importantes para a gestão na atividade fim. E aí, no capítulo seguinte, a gente cria, para combater uma situação, para enfrentar um problema de uma situação extrema, que foi um episódio em que alguém, houve uma narrativa de que alguém tinha pedido para um estagiário social nosso. Aqui também tem convênio com a FIA, não tem? Os estagiários sociais da Fundação de Amparo à Infância e Adolescência. Então, lá na PGE, a gente tinha, na época, 34 jovens. Eu acho que hoje são 40 e poucos. Alguém tinha pedido para uma estagiária social não vir mais trabalhar com dread no cabelo. Uma menina negra, que tinha um dread lindo. E isso foi na gestão anterior. E eu chego com esse burburinho. Assim, tudo que eu não queria naquele momento era instaurar um processo disciplinar para atravessar esse assunto naquele ambiente político do país e do mundo em relação à pandemia. A gente precisava de tranquilidade. Então a gente cria uma comissão para combater o racismo estrutural e institucional. Esse talvez tenha sido um dos atos mais corajosos da gestão, porque para fazer isso você tem que reconhecer que tem racismo institucionalizado na sua instituição. Por mais que não haja um crime de racismo noticiado todos os dias, a gente, consciente ou inconscientemente, eu me incluo, a gente acaba por ter condutas racistas ao longo do nosso dia a dia. E eu me incluo porque, eventualmente, eu possa falar uma palavra que hoje não é mais correto falar. Às vezes eu posso fazer um comentário que hoje não é mais correto falar. E eu me policio muito para que isso não aconteça, mas eventualmente pode acontecer. Então a gente precisava atravessar esse assunto. E a gente cria essa comissão, a gente traz membros da sociedade civil para dentro da nossa instituição, e aí eu trouxe o Frei Davi. Vocês conhecem o Frei Davi, que é um ativista, é o presidente da Educafro. É uma grande entidade não governamental que busca promover a igualdade racial no país. E ele é entrão, faz um belo trabalho, uma figura. E aí eu consegui na justiça, o PGE conseguiu na justiça cassar uma liminar que impedia a polícia de usar helicópteros para sobrevoar a comunidade. E era uma vitória importante para combater o tráfico, você precisava do helicóptero. Óbvio que não precisava do helicóptero para proferir disparos aleatórios nas comunidades, mas a polícia precisava do helicóptero para combater o crime. E nessa ação a gente estava do mesmo lado, PGE e Ministério Público, do outro lado estava a Defensoria. E a gente conseguiu caçar essa liminar, e aí ele me liga. Doutor Bruno, que absurdo, eu sou membro da comissão antirracista da PGE e vocês conseguiram uma liminar para helicóptero matar a população preta do Estado. Frei Davi, calma, que não é bem assim. A gente tem policiais pretos também que estão morrendo nessa guerra. A liminar é muito clara, aí expliquei para ele. Mas isso é para a gente perceber o nível de complexidade desses assuntos. Então, eu nunca pretendi
Patrícia, ter lugar de fala nessas agendas. O meu papel sempre foi o de abrir portas e dar vez e voz para quem tivesse lugar de fala, explicar melhor e letrar a nossa comunidade. E essa comissão, a gente criou também a comissão para a promoção da igualdade de gênero. Aí tem mais um pouco de estratégia de bastidor, né? Eu me lembro que um colega meu homossexual, eu chamei ele para a comissão. E aí ele falou, olha, eu posso contribuir se a comissão for debater as questões de gênero lato sensu, como deve ser. Mas se for só uma questão para discutir os direitos da mulher, eu prefiro não participar. Eu falei, cara, olha só, eu concordo com você, a comissão tem que ser uma comissão de gênero ampla, porque as pessoas estão aí fazendo suas escolhas, cada uma é livre para fazer o que bem quiser e ter a opção sexual que quiser, e enfrentar os seus problemas, os seus dilemas, as suas questões. Mas a PGE vive num meio muito quadrado, muito formal. A expectativa é de que a gente comece pelas mulheres. A partir do momento que essa questão das mulheres e a comissão já estiver sedimentada, a gente atravessa as outras questões ligadas à pauta de gênero. Ele, perfeito, eu concordo com você, tem que ser assim mesmo. Você quer entrar agora ou depois? Ele, não, melhor depois. E 1 ano depois ele entra. A gente passa, depois de 1 ano, a enfrentar, e eu conto no livro, como é que são as coisas, né? A PGE foi ao Supremo, por intermédio do então procurador do Estado, hoje presidente do próprio Supremo, então procurador do Estado, Luiz Roberto Barroso. Ele faz um parecer a pedido do governador e da procuradora-geral, dizendo que a união homoafetiva é constitucional e que deve ser aceita em todos os cartórios do país. A procuradora-geral assina uma petição inicial junto com ele e ele vai ao Supremo fazer a sustentação oral, ganha por unanimidade no Supremo. O direito à união homoafetiva passa a ser considerado e praticado no país inteiro, todos os cartórios, resolução do CNJ. A Procuradoria do Estado é mãe desse processo, liderou esse processo, a defesa dos direitos fundamentais. Isso foi em 2003 foram 15 anos. Isso foi lá nos idos de 2010, mais ou menos, 2008. De lá para cá, a Procuradoria nunca tinha feito um evento para discutir a questão do direito à união homoafetiva, pauta de gênero. Nunca tinha feito. E a gente faz o primeiro evento para discutir os 13 anos, 12 anos, 15 anos da liminar, com um procurador homossexual assumido, presidindo o painel e coordenando o evento. Eu não fui nesse evento porque ele foi 1 semana depois da minha exoneração. Eu preferia não ir porque eu não queria que a minha presença fosse um fato a mais e que impactasse de alguma maneira a importância do evento. Então, o Laboratório da Qualidade de Vida, as 2 comissões de gênero foram as grandes ferramentas, acredito eu, da gestão da Procuradoria, da gestão humanizada da Procuradoria. Porque a gente conseguiu envolver muitas pessoas que tinham como propósito de vida aquelas agendas. Então, meu colega, um servidor público, meu amigo de faculdade, o Leonardo Arthur, ele é um ativista da pauta racial. Estava lá no dia a dia, fazendo o trabalho dele corretamente, e passa, então, a viver o seu propósito de vida, que é a questão racial, dentro da instituição. A gente passa a maior parte do nosso tempo no nosso trabalho. E parte do tempo que a gente passa em casa, a gente passa dormindo. Grande parte a gente passa dormindo. Então, é natural que a gente viva mais no trabalho do que em casa.
se você consegue transformar esse ambiente do seu trabalho um ambiente mais saudável e que encontre o seu propósito de vida para além da sua atividade profissional, você trabalha com mais disposição. Aqui é um espaço livre, sem muitas formalismos, você trabalha com mais tesão, né? E isso foi acontecendo naturalmente. Você me perguntava como é que muda uma cultura institucional nesse ambiente das instituições públicas, nesse ambiente de home office, em que as pessoas estão bem em casa, aparentemente, né? Doutora Amar, aparentemente, né? As pessoas estão aparentemente, visualmente bem em casa. E os meus colegas, alguns querendo, eu me lembro, alguns iam na minha sala, tem alguma perspectiva de liberar o home office internacional? Porque lá a nossa VPN não permite. Não sei se aqui permite. A nossa VPN tem um gatilho que impede. Você pode trabalhar de qualquer lugar do país, mas fora do país você não consegue trabalhar. Porque eu queria morar em Lisboa. O outro eu queria morar em Miami. E eu falava com muita tranquilidade: olha, o procurador-geral que habita em mim não vai deixar isso nunca, porque é o fim da nossa instituição. O seu trabalho você pode desempenhar à distância, eu acredito que você desempenhe à distância bem, que você consiga fazer as suas tarefas bem, mas para a instituição é horrível. É horrível. É o início da morte das instituições. E eu acho que isso é muito grave, porque, diferente do Ministério Público, que é uma instituição institucionalmente muito mais forte do que a Procuradoria, e não tem nenhum problema de falar isso, porque o Ministério Público, o procurador-geral que assume, ele vai até o final do mandato dele, não importa o que ele faça. Bem ou mal, ele cumpre o mandato dele. O Procurador-Geral do Estado, não. Se ele der um parecer contrário, o governador quiser trocá-lo com 10 dias de cargo, ele pode fazer. Por isso, essa é a razão pela qual eu nunca quis fazer cerimônia de posse. Podia ter feito uma no início e uma no segundo mandato, quando o governador é reeleito, vários secretários fizeram. Por que você não vai fazer? Eu não vou fazer porque no dia seguinte ele pode me exonerar e vai ficar muito feio, né? Fica feio demais. Então, a gente tem uma preocupação lá na Procuradoria maior, talvez por esse motivo, de manter mais um linguajar militar, não sou militar, mas manter a tropa atenta e unida. Porque as investidas para ocupar o nosso espaço, investidas políticas, são muito constantes. É um presidente de uma autarquia que quer um advogado dele chefiando o jurídico da autarquia. É um secretário de Estado que cria uma figura um cargo de advogado disfarçado para colocar um advogado da sua confiança para interferir no jurídico da secretaria. É uma lei um projeto de lei que é encaminhado para fazer com que a Procuradoria passe a ser advogada de um grupo de servidores públicos. E isso é todo dia, todo mês, a todo tempo. Na medida em que os nossos colegas passam a não mais se frequentar, a não mais conviver, a psicóloga está ali, as psicólogas estão ali para falar melhor do que eu, a gente perde aquilo que nos une, aquela identidade, o senso de pertencimento, o que a gente vê muito nos times esportivos, né? Aquele elo que faz com que um corra pelo outro, que um se esforce para suprir a dificuldade do outro. E então, eu não tenho dúvida alguma que o home office é muito prejudicial, o home office 100%, ele é muito prejudicial no médio e longo prazo para as instituições. E para os CPFs, para as pessoas individualizadas, ele é extremamente danoso no médio e longo prazo. Ainda que não se perceba. Tem um exemplo que é muito emblemático. Às vezes a gente passa num canteiro de obra, dessas construções que tem
espalhadas pela cidade, aí tem lá uma placa dizendo 580 dias sem acidentes, 1.803 dias sem acidentes, ganhamos o certificado tal, 4.000 dias sem acidente em nossas obras. E os acidentes mentais, e os suicídios, e os distúrbios, e a violência contra a mulher em casa, do funcionário que chega estressado em casa e desconta na mulher. O camarada que, quando assiste jogo de futebol, perde, o time dele perde. É o maior índice de violência contra a mulher no estado do Rio de Janeiro. É em dia de jogo de futebol, quando um grande time do Rio perde. É o maior índice de violência contra a mulher. Você imagina isso num canteiro de obras, num ambiente de trabalho tóxico, onde as pessoas não se respeitam, onde o chefe é aquele déspota que não tem o menor cuidado com quem trabalha para ele. Então, eu trouxe uns números aqui para ilustrar o tema que eu vou abordar, que é da saúde mental. 81% dos trabalhadores brasileiros relatam sintomas de estresse, ansiedade ou depressão. Quem já teve um dos três? Vamos lá, me ajuda. Estresse. Não, estresse. Ele usou presente, ele usava estresse, ansiedade ou depressão. Bom, agora vamos abaixar. Quem faz terapia? Povo, como é que fala? Analisado, né? Povo analisado. Muito bem, parabéns. Saúde mental é a segunda principal causa de afastamentos do INSS. Segunda. Cidade do Rio de Janeiro, em 2024, 28% dos afastamentos dos funcionários que trabalham na cidade decorrentes de transtornos mentais. No estado, 25% dos trabalhadores relataram sintomas de burnout no último ano. Brasil, 30% dos trabalhadores se afastaram por questões psicológicas no último ano. O Brasil é o segundo país com maior índice de burnout do mundo. Agora, o mais alarmante. O custo da perda de produtividade devido a transtornos mentais no mundo, de acordo com o estudo da Organização Mundial da Saúde e do Banco Mundial, The Cost of Mental Disorders, $1 trilhão. Se não é pelas pessoas, tem que ser pelo dinheiro, né? E, curiosamente, Patrícia, você falou que ontem o Ministério Público, ontem ou hoje? Foi ontem. Publicou uma resolução do Procurador-Geral criando o Núcleo de Qualidade de Vida Saudável, não é isso? Com foco em saúde mental. Há 2 dias, hoje é 29, né? Há 3 dias atrás, dia 26 de maio, entrou em vigor a chamada Norma Regulamentadora 1, a NR1, que é uma norma que regulamenta uma portaria do Ministério do Trabalho e da Previdência. Comitê de Promoção da Vida Saudável no âmbito do Ministério Público. No dia 28. No dia 26 entrou em vigor a NR1, que é de dia 26 de maio de 23. 1 ano para entrar em vigor. Primeira vez na história que os riscos psicossociais, os riscos da saúde mental devem ser levados em consideração, minimizados e tratados pelos empregadores. O que é isso? Todo empregador brasileiro, por lei, tem que tratar os riscos físicos decorrentes da sua atividade. Então, é por isso que existem os chamados equipamentos de proteção individual, os EPIs. Vai numa obra, você tem que entrar na obra de chapeuzinho, luva, bota, e cada atividade tem a sua. E todo empregador tem que cuidar disso, senão ele recebe uma multa muito alta do Ministério do Trabalho. Os fiscais do trabalho aplicam essas multas. E agora, pela primeira vez na história, os empregadores terão que observar
essa condição também para a saúde mental. E essa norma que foi publicada há um ano atrás, ela traz no seu corpo o dever de fiscalização e as sanções e penalidades, que são altas. Como tudo que acontece no nosso país, a norma entrou em vigor dia 26, só que numa espécie de caráter educativo somente. A possibilidade de existirem fiscalizações e aplicação de sanções só poderá se dar daqui a um ano. O mesmo fenômeno ocorreu com a lei de licitações, né? Entrou em vigor, tinha um ano para se preparar para ela, ninguém se preparou. Aí, um ano depois, continua ninguém se preparando. E aí, 2 meses para entrar em vigor, todo mundo correu, porque faltava 2 meses para entrar em vigor e o Congresso não podia mais empurrar essa demanda com a barriga. Então, eu estou enaltecendo esse tema, porque é um tema da nossa ordem do dia. E o que isso tem a ver com a Procuradoria? Ainda durante o primeiro ano da gestão, isso não foi... Tudo que eu estou falando aqui não foi planejado bonitinho, como está no livro, parece que é o manual, né? Peguei o manual, faz aí. Isso foi acontecendo e no final isso se encaixou. Então, o Laboratório da Qualidade de Vida já tinha visto que a gente precisava de um apoio profissional na área psicológica. E aí a gente trouxe um achado, que é a doutora Daniele Amar, que é especializada em combater o suicídio de policial militar. Com treinamento, especializações internacionais, doutora Amar eu não vou fazer muita propaganda não, senão o Ministério Público vai lá e incorpora. Aliás, a gente tinha que ter assinado um NDA aqui para que será a nossa próxima convidada. Então, a Daniele Amar, que virou uma amiga querida, ela passa a participar das nossas dinâmicas do Laboratório da Inovação e da Qualidade de Vida, passa a conhecer nosso público interno. E aí acontece um episódio dramático, que eu acho que deve ser o pior episódio na vida de um gestor, que é quando a gente perde um funcionário. E um funcionário jovem da área de tecnologia da informação tirou a sua própria vida num escritório distante da capital. E aí foi uma comoção, naquele momento ainda da pandemia. E aí a doutora Daniele Amar falou, olha, a gente vai organizar o Laboratório da Qualidade de Vida vai fazer uma missão lá no escritório, a gente vai fazer uma dinâmica, ver como é que estão as coisas, vai levar uns brindes lá, vai acolher o pessoal e vai fazer um carinho. Tá bom. Aí ela volta com outra bomba. E ela me diz assim, sem mudar no diálogo. O diálogo foi assim, doutor, é um absurdo. Tem 8 profissionais com ideais suicidas. Minha mãe me preparou para muita coisa, mas não me preparou para isso. Como é que faz? Eu falei, a psicóloga é a senhora. O que a gente faz? O que eu tenho que fazer? Me fala o que eu tenho que fazer, porque eu vou fazer. Ela, não sei, deixa eu pensar. Eu falei, se a senhora quiser trazer essas pessoas aqui para conversar comigo, tomar um café, bater um papo, falar da vida, eu ressaltar a importância que elas têm para a gente, para a nossa instituição, eu faço, eu estou disposto. Mas a profissional é a senhora. Eu acho ótimo. Vou providenciar. E aí a gente viveu algumas experiências muito impactantes. E uma delas que eu conto no livro tem a ver com a minha filhinha, que hoje tem 7 anos, é um dos amores da minha vida.
Esse rapaz senta na minha frente, tinha acabado de ser pai, ele tinha uma filha de 3, a minha devia ter 5, 4,5. E aí ele fala pra mim, eu tô apavorado com a paternidade, eu não tô sabendo lidar, e eu acho que eu não vou dar conta. E eu tenho péssimas recordações dos meus pais, e problemas na criação, eu não quero ser o que meus pais foram pra mim. E eu falei, fulano, deixa eu te falar um negócio. Eu passei por esse drama também. Ele, o quê? Eu falei, não, eu demorei 5 anos para engravidar, tive gêmeos, os meninos estão super bem, e quando eu tive 2 meninos, todo mundo, absolutamente todo mundo à minha volta, falava assim, pô, resolveu a vida, não precisa de mais filho, acabou, pô, 2 meninos já, menino é sunga e bola de futebol, tá tudo certo, você vai criar eles tranquilos, pode usar a mesma roupa, é menos gasto, é mais fácil de criar. Eu trabalhei com isso na cabeça. 1 ano e meio depois, a minha esposa, nós engravidamos naturalmente. E eu entrei em depressão. E não é força de expressão. Eu deprimi, diagnosticado. Eu me lembro quando eu contei para o Rafael Cid, que está ali, que eu estava grávida, a expressão dele foi: Meu Deus, terceiro filho! E aquela imagem não saía da minha cabeça. Não vou conseguir. Eu vou falhar, eu não vou dar conta, não vai faltar dinheiro, eu não vou ter saúde. E a cabeça é muito fértil, a cabeça me levou para um lugar que eu não conhecia e eu realmente deprimi. E o mais curioso disso, que ilustra bem o que eu estou dizendo, é que ninguém à minha volta percebeu que eu estava deprimido. Mas os meus comportamentos eram absolutamente estranhos. Minha esposa voltou, eu posso continuar. Ninguém à minha volta, à exceção dela. Você tem que fazer a terapia, você tá. E aí eu me tratei, fiz terapia, mas eu me lembro que eu pegava a minha filha no colo, me lembro, a gente morava num apartamento todo com tela de proteção, e a minha fantasia é que eu pegava ela no colo, perto da janela, eu tinha a fantasia que ela ia rasgar a tela, ia cair lá embaixo e ia morrer. Então eu devolvia para alguém, eu não conseguia pegar minha filha no colo até ela fazer 7 meses de idade, quando eu consegui sair dessa depressão. E eu contei isso pro rapaz. E ele me olhava assim, mas espera aí, o senhor, todo-poderoso, procurador-geral do Estado, é a mesma coisa que eu estou sentindo? Eu falei, ô, fulano, os cargos são diferentes, mas as pessoas são iguais. Que você sente de medo, de ansiedade, de raiva, de decepção, tudo isso que você sente, eu também sinto. E aí eu peguei, vou te dar um presente. Eu peguei um livrinho, que eu tinha escrito um livro infantil para os meus filhos na pandemia, e dei para ele. Falei, ó, esse é um livro que eu escrevi para os meus filhos, tira uma foto da sua filha lendo, lê para sua filha hoje à noite. E de fato ele leu. E eu estou contando toda essa história porque esse rapaz, a gente salvou a vida desse rapaz. Dito por ele, para mim e para a doutora Daniela Amar. Ele me lembra que ele me ligou no Réveillon de um dos anos, foi no segundo ano da gestão, extremamente nervoso, ansioso. Eu temi que ele fosse fazer o pior, mas ele conseguiu sair desse quadro e hoje a gente salvou a vida dele. Hoje a gente pode dizer que salvou a vida dele. Ele foi no lançamento do livro. Perguntei se ele ficava chateado de eu contar a história. Ele disse que não, que podia contar, que estava autorizado. Mas, enfim, iguais a ele, aí, depois dessa situação toda, a gente decidiu criar o Núcleo de Saúde Mental da Procuradoria. A gente fez uma pesquisa para saber quantas pessoas estariam interessadas e a gente teve mais de 200 respostas pedindo para terem um atendimento psicológico na Procuradoria. E graças a Daniela Amar, que estruturou todo o núcleo de saúde mental,
trouxe outras belíssimas profissionais para trabalhar com ela. A Procuradoria hoje tem um núcleo de saúde mental com CNPJ, certificado pelo Ministério da Saúde, pela Secretaria de Saúde do Estado, tem receituário branco e azul e atende hoje, promove 380 atendimentos por mês no prédio da Procuradoria. E é óbvio que não é voltado, é óbvio que é voltado para os mais necessitados financeiramente. Então, a gente tem na nossa realidade, e esse que é o olhar, esse que talvez seja o grande fator de atenção nesse trabalho todo, é olhar para todo mundo efetivamente. Então, o núcleo tem um trabalho muito forte para a maioria mulheres que trabalham na limpeza, na segurança, estagiários e residentes que estão estudando para concurso com níveis de estresse e ansiedade altíssimos, servidores, obviamente, funcionários, aqueles que vão se aposentar. Tem um projeto belíssimo que é o Olá Como Vai, processo de aposentadoria, a gente vai acompanhando até depois da aposentadoria, e para as mulheres que dão à luz a filhos quando voltam da maternidade, que é outro momento muito difícil e que eu e o Jope, a gente não está na nossa realidade, né, de pensar, a gente tem que se preocupar com essas mulheres quando elas voltam. Tudo que a gente quer, um homem por natureza, é sair, que a nossa licença paternidade acabe e que a gente possa respirar no trabalho. Essa é a realidade. E a gente tem que falar sobre isso. A mulher também tem esse direito. Eu falava para minha esposa, você tem que sair, vai trabalhar, vai fazer ginástica, porque é um momento difícil mesmo. E aí foi a vez dela deprimir, dela entrar num estágio difícil. E a gente precisa ter atenção a isso. E aí, falando de mulher ainda, só para pegar o gancho, a Comissão de Promoção da Igualdade de Gênero me relatou uma vez, daí a importância da gente dar voz e oportunidade para as pessoas falarem e influenciarem. Aí uma vez ela me falou que uma menina, nossa residente, lactante, estava amamentando, ela entrou no banheiro, a então corregedora, era uma procuradora, minha colega Nathalie Giordano, que foi corregedora, subcorregedora da Procuradoria, ela entrou no banheiro e viu a menina tirando leite. Aí me contou isso, eu falei, mas como assim tirando leite? A mulher que amamenta, ao longo do dia, ela tem que tirar o leite, porque senão endurece, né? Não sei o termo, empedra. Eu falei, mas que desagradável isso, hein? Ela tem uma salinha lá embaixo, a gente não pode criar um espaço? Eu falei, vamos criar o primeiro espaço na administração pública de apoio à mulher lactante. A gente criou, fizemos uma parceria com o Instituto Fernandes Figueira, que levou enfermeiras para ensinar como é que era a coleta. No convênio com eles dão todo o material esterilizado para a mulher que não for reaproveitar o leite, ou aproveitar o leite, acondicionar lá com geladeira, e eles passam no final do dia, recolhem e doam para quem precisa. E depois, o Ministério Público seguiu isso também, não seguiu? Ainda não? Mas acho que foi magistratura. Magistratura fez também. Palácio Guanabara inaugurou no mês passado uma primeira sala do Estado de apoio à mulher lactante. Isso é muito legal, você vê que assim, as boas práticas elas não vão sendo copiadas, né? Elas vão sendo replicadas, porque eu tenho certeza que algum outro Ministério Público do país vai olhar para o Ministério Público do Rio, que é a referência nacional, e falar, eles têm lá, vamos fazer aqui também. E eu costumava dizer lá, eu costumo dizer que mudar o mundo, eu não quero mudar o mundo, tenho a menor pretensão de mudar o mundo. Mudar o mundo é muita coisa, dá muito trabalho. Mas se a gente conseguir impactar no nosso mundinho, a gente ajuda, replicando as boas práticas, a impactar no mundo. E aí, voltando para o tema,
do suicídio, que é uma realidade do nosso tempo. A gente conversa com as pessoas e é importante a gente falar dos nossos problemas, porque os nossos problemas são idênticos. Os mesmos problemas que eu recebia, os reportes que eu recebia de problemas sociais das pessoas, ou eu tinha vivido em casa, com os meus, na minha família, no meu ciclo de amizade, ou eu conhecia alguém que tinha enfrentado esses problemas. E na medida que a gente compartilha esses problemas, a gente recebe diretrizes para encaminhar as soluções. Como é que eu tratei com a minha depressão? Fui fazer terapia. E hoje, quando eu vejo meus amigos meio saindo do prumo, por algum problema sério, eu falo, cara, vai conversar com um profissional. Você não precisa falar para mim. Vai conversar com um profissional. E falo isso para todo mundo. Para minha mãe, inclusive. Perdeu meu pai, marido dela, o homem da vida dela, de vida inteira, vai fazer a terapia. E foi fazer. Não tem nada de errado nisso. Então, aí eu acho que os seres humanos se identificam e se conectam pelo amor e pela dor. Então, a gente, quando perdeu alguém e vê alguém que perdeu alguém na nossa frente, o nosso grau de empatia é muito maior. Então, se eu não tivesse vivido o episódio da depressão, eu não teria tido o grau de empatia que eu tive com o funcionário. E todas as histórias que eu vivi de escutar os relatos da população preta, do nível de racismo que se sofre, escutar o relato das funcionárias da limpeza que tem uma dificuldade de entrar no elevador que tem mais de uma pessoa no elevador. A nossa funcionária relatou para mim, eu só entro no elevador quando ele está vazio. Porque eu sou suja, trabalho com limpeza. Por que ela se sente assim? Porque ninguém dá bom dia, boa tarde, boa noite, ninguém cumprimenta, ninguém pergunta como é que tá. A gente passa pelas pessoas invisíveis, pelas serafinas da vida e não cumprimenta, as pessoas não dão bom dia. E isso é muito grave. Isso é uma questão de berço, de educação, mas a gente tem que falar, porque as realidades são distintas, os meios em que as pessoas foram criadas são distintos, é melhor tentar explicar, por mais cansativo que seja, tentar ensinar, tentar mostrar exemplos, correndo o risco de ser rotulado de o bonzinho, o isso ou aquilo, como fadinha, enfim, que vocês possam pensar, é melhor correr esse risco e tentar impactar do que ser o chato e punir. Fiscalizar e punir, correr atrás, abrir processo administrativo, porque o fulano gritou com o cicrano. Então, tudo isso que a gente relata aqui na história, tem outros casos também, e eu queria fazer um gancho agora, dar um 360 aqui na agenda ESG. Para quem não conhece a agenda ESG, é uma agenda global que busca nas três letras, né? Na verdade é o A, o S e o G no português, o ambiental, o social e a governança, que foram, como eu disse, as histórias se encontraram e a filosofia da gestão também. E do meio para o final da gestão, um ano e meio de gestão, a gente decidiu usar os pilares da gestão ESG para dentro da casa. Por quê? Da mesma forma que o Ministério Público, na sua atividade fim, eu acho que a Defensoria também, o Judiciário também, a gente tem uma atuação muito forte na defesa do meio ambiente, na promoção dos direitos sociais e também no combate à corrupção, na melhoria das práticas de governança das nossas instituições. Isso a gente faz muito bem no modo geral, acho que a gente faz muito bem, todas as instituições cumprem o seu papel bem na sua atividade fim. Mas não basta fazer para fora, a gente tem que fazer para dentro. Então, dentro da nossa comunidade de 2.800 pessoas, dentro dos nossos quase 15 prédios, a Procuradoria tem a sede na Rua do Carmo,
ela mantém a Câmara de Solução de Controle, de Resolução Câmara de Resolução de Conflitos na área da saúde, na Rua da Assembleia. Tem um prédio em Brasília, tem um prédio em 13 espalhados pelo estado, em 13 regiões. São 16. A gente tinha que aplicar esses conceitos para dentro. Então, o que a gente... e aí não é só um relato da minha gestão, né? A gente compilou isso tudo no livro. Então, a Procuradoria tem um projeto que impacta na remuneração variável dos servidores, tem um indicador lá, que é a redução do consumo de energia elétrica. Então, esse é um fator da instituição se preocupando com a pauta ambiental. A gente instalou um bicicletário e fomentou o uso de bicicletas na nossa instituição. O home office, razoável, lá a gente funciona pode ficar em casa até 2 vezes por semana. Quem cumpre a resolução pode ficar em casa até 2 vezes por semana. O chefe tem que fiscalizar, tem uma série de regras. Então, se a resolução for cumprida, é assim que funciona. Então, esse é uma questão ambiental, porque você reduz a emissão de gás carbônico no transporte, redução de energia no trabalho, enfim. Esse é o aspecto ambiental que a gente pode consignar. O meu foco é só no social, então vou falar um pouquinho da governança. Na governança, a gente tem lá o cumprimento das resoluções, tem código de conduta, código de ética, tem uma série de regrinhas que a gente vai tentando melhorar as boas práticas de condutas na nossa gestão. O Conselho da Procuradoria editando normas regulamentadoras de boas práticas para o exercício de atividades outras que não a atividade principal de procurador, Ministério de Aulas, uma que a gente tem que tratar e não regular propriamente, mas a gente tem que tratar como as pessoas se comportam nas redes sociais, porque esse é um tema, talvez um dos mais difíceis nossos de regular, né, de tratar. É que um procurador de Estado, um promotor de justiça, um juiz de direito, um defensor público, um ministro do Supremo, como é que essas pessoas se portam na rede social sem prejudicar a imagem do profissional, né? Ah, mas a minha página é pessoal. Bom, sua página é pessoal, mas você é um funcionário público que tem uma responsabilidade tamanha, você tem que ter um cuidado no seu relacionamento. Quando os novos procuradores tomaram posse, eu dei posse a 42 procuradores novos no 18º concurso, eu falei para eles numa reunião na minha sala antes da posse, tomem cuidado, que agora vocês são procuradores do Estado fazendo tudo o que vocês vão passar a fazer a partir de hoje. Se você atravessar a rua, é um procurador do Estado atravessando a rua. Se você bater de carro, é um procurador do Estado que bateu de carro. Se você der uma carteirada na boate, é um procurador do Estado. Se você agredir alguém na rua, é um procurador do Estado. Porque potencializa a conduta, né? Do ponto de vista de repercussão na mídia, de repercussão na instituição, você tem que tomar cuidado com a sua responsabilidade. Então, esse tema tem que ser bem tratado. E no aspecto social, voltando para a agenda ESG, foi o que mais me motivou, o que mais me deu satisfação e orgulho do que a gente fez. Porque, sem perceber, num primeiro momento, tudo que a gente fazia era para melhorar a qualidade de vida da Serafina, era resgatar a Serafina. Relembrando para quem chegou depois ou quem esqueceu, Serafina foi a persona criada numa dinâmica de investigação dos sentimentos que se tinha em relação à instituição. Como o número de participantes era mulher, a gente... quer dizer, nem fui eu que dei, foi uma menina que nem mais trabalha na Procuradoria que deu o nome de Serafina. O livro, esse livro teve vários títulos. O título que eu primeiro dei era
Era Agenda ESG e Procuradoria-Geral do Estado, um estudo de caso. E aí, não me mudei. Aí o outro era a Agenda ESG como instrumento de mudança organizacional. Tinham vários nessa linha, vários. E aí o desembargador federal, o professor William Douglas, que me incentivou a escrever o livro, escreve a apresentação, ele falou, Bruno, esse livro tem que se chamar O Amor de Serafina. Eu falei, professor, não dá, O Amor de Serafina. Eu era procurador-geral quando comecei a escrever. O procurador-geral escreveu um livro sobre a gestão, O Amor de Serafina vai pegar mal. As pessoas não vai ser bem recebido. E aí no final eu li assim, resgate. Falei, resgate tem o ESG aqui no início. É o resgate de Serafina. E aí acomodou, aqueceu um pouquinho e a gente foi com o resgate de Serafina. Então tudo que a gente fazia era para resgatar a autoestima da Serafina, para salvar a Serafina, para deixar ela mais feliz. E isso era impactante porque quando você começa a tomar esse tipo de decisão pública, começa a comunicar isso, não pode não ser o que se prega. A gente tem que ser o que a gente prega. Não adianta eu falar, a gente cuida de todo mundo aqui, ninguém fica para trás. Aí tem um problema com um funcionário da limpeza, como teve, e a gente dá de ombros. A empresa terceirizada contratada pela Procuradoria deixou, por exemplo, de pagar 2 meses do salário das funcionárias. Eu me lembro, eu estava em Brasília, entrando no Supremo, alguém me mandou uma mensagem. Você está sabendo que tem um grupo de funcionários da limpeza na porta da Procuradoria fazendo um motim porque não estão sendo ouvidas? Eu falei, mas o que está acontecendo? Não, procura saber. Aí eu liguei para a nossa área de gestão. Não, a empresa está 2 meses sem pagar. Eu falei, 2 meses sem pagar salário e eu só estou sabendo agora? Mas elas querem subir para falar comigo. E por que você não está recebendo? Você tem que falar com elas. Imagina se o Estado fica 2 meses sem te pagar. Você vai dormir na minha sala. Vou chegar de manhã, você vai estar lá acordado. Recebe elas, por favor, e quando eu voltar, marca uma reunião para. E era a semana do Dia da Mulher. E falei, cara, o que a gente vai fazer, né? Aí tinha uma burocracia. Quem trabalha com improbidade administrativa aqui vai entender o que eu vou falar. A empresa, má gestão, não conseguiu se organizar, pegava o dinheiro que a gente pagava para ela para quitar outros devedores dela, outros funcionários, e não pagava os nossos. E aí, era no final do mês, faltava uma semana para completar um mês, e eu chamei o dono da empresa, e depois de uma situada nele, eu falei, olha, a gente vai antecipar o pagamento desse mês, e você vai pagar todos os funcionários, e você vai regularizar até o mês que vem. Ele, não, se você me pagar hoje, eu consigo ter fluxo de caixa para, na virada do mês, regularizar com elas. E aí os pareceristas lá do meu controle de governança e legalidade, ela não pode fazer. Não pode antecipar. Não, mas são 7 dias. Você não pode antecipar. Mas eu vou antecipar. Como é que eu não vou antecipar? Olha essas pessoas, cara. Os funcionários precisando de dinheiro e eu tangenciando ali o que poderia ser uma interpretação hoje mais tranquilo, né? Sem nenhum dolo de causar prejuízo ao erário. A gente fez um acordo com a empresa e conseguiu pagar dentro da legalidade, mas a gente antecipou, corria um risco ali de responder perante os órgãos de controle. E a gente fez um café da manhã para elas todas. Que eu fui pessoalmente, junto com a equipe do Núcleo de Saúde Mental, fui pedir desculpa a elas pelo atraso no salário. E a comissão inteira de promoção da igualdade de gênero estava comigo.
E era limpeza e cooperagem. E eu falei, e hoje quem vai servir vocês somos nós. E a gente serviu o bolo, café, sanduíche e tal. Ah, tô falando isso para me mostrar? Não. É para dizer que o envolvimento de quem está no comando, individualizado, e quando dá o problema, já que você prega essa agenda, ele é muito importante. Porque se eu desse de ombros, como estavam dando de ombros para elas, como é que eu prego que a gente tem um olhar global para todo mundo, indiferente? Não dá. Então, esse era o maior desafio de mudança cultural institucional, é de você estar presente em todos os lugares, com um olhar de cuidado em todos os lugares e fazer com que todas as lideranças do seu time tenham o mesmo olhar. Porque várias vezes, já para o final da gestão, eu olhava assim, não é o jeito que a gente está resolvendo as coisas. A gente não resolve as coisas assim, daqui. Não resolve. E isso para todo mundo. Do porteiro do prédio aos procurador-geral, inclusive. Porque teve uma vez, é, essa história mostra bem isso. Não tem retrocesso. Concurso para procurador do Estado, já participou de organização de banca de concurso, de organização de concurso. A dificuldade que é você organizar um provão na pandemia, foi uma loucura. A gente teve que fazer em 4 locais diferentes, porque tinha distância regulamentar. Enfim, na prova específica passaram 150 candidatos. E chega o requerimento de uma candidata, a gente fez na própria prédio da Procuradoria, já num ambiente de pandemia mais relaxado. Chega um requerimento de uma candidata judia ortodoxa, pedindo para não fazer as provas de sábado, para fazer em outra data. Porque pela religião judaica ortodoxa, não se pode praticar nenhuma atividade que demande esforço físico a partir do momento que o sol se põe. E tem um aplicativo que diz que no primeiro sábado era 18h40 e no segundo sábado 18h43. Então ela pede, eu posso fazer as provas no sábado, mas depois. E aí entra a procuradora assistente do Centro de Estudos Jurídicos da PGE, a Janaína, minha amiga querida, desesperada. Do B, não dá, B, não dá, B. Pô, não dá para organizar um concurso para essa menina sozinha, não dá. Realmente, não dá. Indefiro. Mas foi uma comoção na minha sala no dia seguinte. Todos os procuradores da religião judaica, todos não, muitos, uns 25, 30, fila na minha sala. Não adianta de nada fazer comissão de promoção da igualdade de gênero, promoção antirracista, quando vem um problema concreto dessa natureza, você não acolhe. Você tem razão. Aí teve um rapaz, o Ciro, que é assessor do ministro Barroso hoje, Ciro Grimberg, ele me fala, Bruno, deixa eu te explicar como é que funciona. Para quem é adepto dessa religião, quem segue esse mandamento, a pessoa não pode ligar o ar-condicionado. Ela não pode pedir um Rappi, um iFood, um Uber. Então o que se faz? Se cozinha na véspera e deixa a comida exposta na mesa. E aí pode comer ou rezar. Só pode rezar. E me perdoem se eu estiver cometendo algum equívoco na explicação, tá? Foi como eu percebi. E o ar-condicionado, você fica impactado com o ar-condicionado, né? Imagina um calor, Rio de Janeiro. Não, o ar-condicionado liga antes, deixa ligado. Mas você não pode praticar nenhum ato que demande esforço, que promova energia. Tem uma explicação científica. Eu falei, pô, mas essa menina
Tá bom, vamos fazer uma prova para ela específica. É a mesma prova, mas é o seguinte, ela vai ter que chegar aqui junto com todos os candidatos. E aí foi uma operação de guerra para desespero da Janaína. A gente botou ela num andar separado, monitorado por câmera, e teve um rodízio, eram 2 servidores de a cada 4 horas. Ela ficou, ela entrou na procuradoria 9 horas da manhã, junto com todo mundo, e ela saiu 1 da manhã. A prova começou para ela só às 6h40. Então o material todo foi vistoriado, foi trancado numa sala, o material dela. Ela ficou só com revista, eu não sei se, enfim, material para rezar. Não podia também dar mais horas para ela consultar, estudar e tudo mais. A preocupação era estudar. E eles falavam, nem pode, eu sei que não pode, mas não dá para correr o risco que ela tem uma vantagem frente aos outros. E aí eu chamei os procuradores e procuradoras, as meninas principalmente, acho que foram 2 ou 3 judias, que se revezaram na madrugada para permitir que a menina fizesse a prova. E ela fez a prova, como todos os outros, mas numa condição de tempo diferente. Então, eu estou contando a história porque é muito impactante, é inusitado, mas é uma realidade. E vários procuradores foram na minha sala de outra religião, ou sem religião. Admissível isso. Imagina se ela passa e tem que fazer uma sustentação oral e não pode. Não, é sábado. Sábado não tem sustentação oral. Ah, mas e se tiver tem que fazer caçar uma liminar no final de semana? Sábado ela só vai trabalhar depois de 6h30. Normal, problema nenhum. A gente tem procurador que é cadeirante, tinha um candidato cego, deficiente visual, perdão. Essa experiência com o candidato deficiente visual se alguém tivesse me falado o que eu iria viver, eu pagaria ingressos para assistir. Um candidato deficiente pessoal passa no provão e não passa na específica para oral por meio ponto. Uma pena. Hoje ele é procurador do estado de Goiás. Mas uma pena, um garoto brilhante. Ele fazia a prova com equipamento que ele passava o cursor em um computador, lia a questão e no outro ele ia descendo o código. O computador ia lendo para ele o código na velocidade daqueles anúncios de remédio. E ele tinha 1 hora a mais para fazer a prova porque ele ditava a prova para o sistema reproduzia, uma funcionária nossa lia para ele para ver se a resposta era aquela e depois ela tinha que transcrever para que a prova não fosse identificada, né? Não podia ser a prova digital. E isso tudo filmado, fotografado, por causa do sigilo. Essa experiência foi muito marcante também. Tô acabando já. Já acabando. Só ver se tem mais. Não, vou acabar agora. Para não dizer que eu não falei de samba, o Centro Cultural da Procuradoria, a Procuradoria cuidou, assumiu o controle, mas 5 minutos eu acabo. A Procuradoria assumiu a gestão do antigo Convento do Carmo, onde o professor Joper deu aula, e eu fiz o escritório modelo lá, fica em frente ao Paço Imperial, e eu dei a sorte de ter sido o procurador-geral que inaugurou o convento, e a gente instalou lá o nosso centro cultural. Hoje tem um restaurante charmoso, um bistrô do Sesc, uma galeria de artes, virou um espaço muito gostoso, e tem a nossa escola lá, né? Um espaço muito gostoso de conviver e tal, e virou um símbolo da gestão justamente por conta dessa leveza que a gente tirou da instituição, porque os eventos eram todos feitos num centro cultural. Então o centro cultural te permite uma liberdade maior, te permite um tratamento mais próximo das pessoas, e lá a gente passou a fazer todos esses eventos. A gente lançou uma série que era Quintas do Carmo, que às quintas-feiras a gente trouxe muita gente para falar de história, de literatura, de cachaça, de samba, de futebol, de jornalismo, até direito a gente levou gente para falar lá.
e virou um símbolo da gestão. E atrás do convento, ou na frente, tem uma praça ali, a praça onde o então reitor da universidade usava de estacionamento. Eu fui ao prefeito e pedi: prefeito, eu preciso que o senhor faça uma homenagem à Procuradoria-Geral do Estado e à Ordem dos Advogados do Brasil. O que houve? Aí eu contei tudo isso para ele. Queria que você desse o nome dessa praça homenageando então o Procurador-Geral Eduardo Seabra Fagundes, que presidiu o Conselho Federal, lutou contra a ditadura, um grande ativista um grande personagem da nossa democracia. E tem lá, Praça Procurador-Geral Eduardo Seabra Fagundes. E nessa praça a gente passou a organizar um samba, que ia ser o samba do Seabra, mas eu achei que a família podia não gostar, e a gente lançou o samba da praça, que era uma vaquinha entre os procuradores, servidores, funcionários, cada um contribuía com o que podia. A gente contratava uma roda de samba, comprava umas cervejas, e lá virou um símbolo dessa conexão de todas as pessoas sem restrição. E para não dizer que não falei de ciência comportamental, eu ia sem gravata, ia sem paletó, para tentar diminuir essa distância e realmente me somar a um deles, para justamente ir ao encontro da ideia de que, apesar dos nossos cargos, da hierarquia administrativa, da necessidade de termos uma voz de comando, alguém que decida, alguém que responda pela instituição, alguém que se responsabilize por nós, independente disso tudo, de toda a liturgia do cargo, do profissionalismo, de tudo isso que é importante para o nosso meio, no final do dia somos todas pessoas com os mesmos problemas, com as mesmas angústias, com as mesmas vontades, com os mesmos anseios, e todo mundo quer, o que todo mundo quer é ser feliz. A verdade é essa. E na medida em que a gente tenta tirar esse personagem e se colocar numa posição de vulnerabilidade, de que somos todos iguais, efetivamente, a gente consegue ter um ambiente de trabalho um pouco mais saudável. Isso não quer dizer que eu seja o certinho da repartição, mas eu busco acertar. E eu busco, dentro das minhas possibilidades, tornar os ambientes que eu frequento, que eu convivo, que eu trabalho, um ambiente melhor. Então, atitudes como meu pai me ensinou, sem nunca me falar para fazer: bom dia, boa tarde, boa noite, muito obrigado, desculpa, você é importante, legal que você fez isso, pô, não gostei disso aqui, tem como fazer melhor? Você está com algum problema? Posso te ajudar? Se quiser, eu estou aqui. Eu falo constantemente para os meus amigos: se estiver passando por um perrengue, a hora que for, pode me ligar, que eu vou tentar te ajudar. Às vezes, uns abusados ligam para coisas equivocadas e erradas, mas é importante a gente saber, porque as pessoas enfrentam problemas e não falam, principalmente os homens, né? Que falam muito pouco, tentam se resolver sozinhos. Mas é isso, acho que eu falei demais, superei as minhas expectativas de tempo. Eu queria agradecer mais uma vez, Patrícia, Jope, pelo convite. Eu estou lisonjeado, honrado de estar aqui, a plateia cheia. Agradecer a vocês que ficaram até o final. Parabenizar mais uma vez as profissionais que participaram dessas iniciativas comigo. E dizer que eu estou à disposição sempre que for preciso, puder ajudar o Ministério Público ou outras instituições, e contem comigo. Eu posso colaborar com ideias, com o que vocês acharem que eu puderem colaborar, eu estou à disposição. Muito obrigado mais uma vez. E eu trouxe 4 livros para sortear. Como vai ser feito, eu não sei.